Sejam todos muito bem-vindos, é sempre muito bom estar por aqui, né? Toda semana uma surpresa nova no nosso Hoje Pode e eu garanto a você que o sucesso que o nosso podcast tem feito é em virtude da sua audiência, você que nos acompanha, você que nos assiste, compartilha os nossos conteúdos. Já estamos na 24ª edição, não é isso, Caio? 24ª, ele me corrigiu na edição passada e eu agradeço, viu? Porque eu já estava misturando, são tantas edições no ar já que eu fico confusa, são 24 edições do nosso Hoje Pode, tratando de política, de atualidade, de assuntos que estão na ordem do dia. E hoje, né, nós temos dado uma sequência, claro, em virtude do período pré-eleitoral, pré-campanha. Muitos pré-candidatos já sentaram aqui conosco nessa bancada, figuras públicas, e hoje também uma figura tão importante, porque eu falo que nesse momento em que temos um boom da saúde, né, a busca por recursos fitness, por treinos, a coisa também da moda do esporte, de endurance, enfim, tudo isso exige um papo com quem entende do assunto e quem vive isso no dia a dia, né? Na prática, na praxis. E aí eu vou pedir para o Caio, como sempre, nossa tradição, abrir as câmeras. Ela é professora, é atleta, Milena Meira. Eu a conheci já há um tempo, enquanto professora também, e tenho acompanhado o seu histórico, Milena, nas redes sociais. Tem feito muito sucesso pela sua linha de trabalho e pela sua disciplina. Eu acho que a disciplina é o que mais chama a atenção nos esportes que você pratica, né? Porque são esportes, tá? Não é um esporte só. Hoje, ela já é Ironman, enfim, eu quero que ela fale sobre isso. É muito bom recebê-la, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Um prazer lhe ver novamente, né? Depois de tantos anos. Verdade. A gente, apesar de se comunicar por rede social, mas a gente não tinha se visto mais, né? Mas é um prazer enorme estar aqui e eu espero que seja uma conversa bem proveitosa. Com certeza, Milena. E eu quero já começar literalmente desse fio, desse início, né? Porque eu citei que eu lhe conheço já há um tempo. Lhe conheci antes da prática esportiva, né? Como uma pessoa comum, como bem eu. Diferente. Exatamente. Então, queria que você falasse um pouco desse início, porque nós vamos chegar, em determinado momento da nossa conversa, nesse ponto do esporte, do boom que hoje nós vivemos, né? Que as pessoas estão procurando mais se cuidar. Mas tem muita coisa envolvida nesse processo. Mas esse teu início, como é que se deu? O início, né, foi depois da terceira gravidez. Né? Eu não esperava mais uma terceira gravidez e engravidei e engordei muito. Né? Na realidade, eu engordei 25 quilos na gravidez. E quando minha filha nasceu, na véspera dela nascer, eu já estava com 100 quilos. Né? Então, tinha feito outras dietas antes, né? Tinha perdido muito peso, mas o meu maior desespero quando eu engravidei pela terceira vez era ter que perder o peso todo de novo. Né? E quando ela nasceu, que deu um mês, eu comecei a caminhar, né? Comecei a caminhar na esteira. Começou na caminhada. Comecei na caminhada. Lembro, assim, eu sempre tive um histórico de atleta, desde pequena. Né? Então, eu nadei, eu joguei basquete, eu joguei vôlei, eu fiz natação, joguei tênis. Né? Então, eu nunca fui de não fazer esporte, Perfeito. Sempre fui. Mas depois que a gente começa a ter menino, entra na universidade, começa a trabalhar, acabou que a gente vai deixando, né? Vai relaxando, casa, aquela coisa. E quando Sabrina nasceu, né, a minha terceira filha, eu lembro como se fosse hoje, um mês de caminhada, eu desci no prédio da minha mãe para a academia e comecei a fazer caminhada na esteira. E a esteira era ao lado de um espelho. Nossa. Né? E quando eu me virava e que olhava para o espelho, parece que no espelho é que você, de corpo inteiro, que você começa a cair a ficha. Né? E eu olhava e fazia, meu Deus, voltei a tudo o que eu não queria ser mais. Né? E comecei devagarzinho, comecei caminhando, e nisso meu marido disse, se tu corresse, tu perdia mais rápido. Claro, isso progressivamente, né? Não foi do dia para a noite. Até porque, como eu fiz cesariana, não podia estar... Né? Tinha um tempo. Se esforçar né? tanto assim. Isso, tinha um tempo para recuperar. E comecei, né, a correr, né, devagarzinho, fui aumentando progressivamente, o peso foi caindo. No final das contas, em 6 meses, eu perdi 34 quilos. Além do que tinha ganhado. Além do que eu tinha ganho. Nossa. Né? Então, perdi bastante, fiquei super bem e comecei a me encantar pela corrida. Né? Foi aumentando, eu fiz uma prova de 5 quilômetros, foi aumentando para 10, cheguei a fazer a meia maratona antes de entrar para o triatlo. Nessa época, ele já fazia, meu esposo já fazia,
já era triatleta, Conhecido Alan Bob aqui na região. Isso, exatamente. Conhecidíssimo. Né? Ele já fazia, né, triatlo desde 2010. Inclusive, era contra. Porque ele vivia no mundo treinando e eu tomando conta de menino em casa. Entendi. Né? Mas aí, depois que eu comecei a entrar, a ver como era, como é que funcionava, fui sair daqui um dia para ver uma prova dele em João Pessoa. Para assistir. Para assistir. Minha mãe foi comigo, né? E levei os 3 meninos. A pequena era de braço ainda, ela tinha meses, era pequenininha ainda. E depois desse dia eu me encantei. Me encantei. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Decidiu o que queria. E ele não queria que eu fizesse, que ele tinha muito medo de bicicleta, né? De queda, porque como ele já conhecia, né? A gente sabe que você que pedala sabe dos perigos que tem. Né, pedalar, claro, principalmente no meio da cidade, né, que tem trânsito e o povo não respeita e tal. Mas eu insisti que eu queria, passei 2000 e Sabrina nasceu em 2012. Sim. Então, do meio de 2012 até o final de 2013, eu fiquei só na corrida. Segurou na corrida? Segurei na corrida. Perdi o peso todo que eu queria perder, né? E depois, quando foi, a partir de janeiro de 14, eu comecei a nadar. Já tinha feito natação quando era nova, né? Não entrei zerada também, mas comecei aos pouquinhos a natação. E logo depois eu comprei a bicicleta contra a vontade dele, mas eu disse, eu quero, e comecei. E de lá para cá, não parei mais. Então, de 2014 para cá, eu não parei. Já são 12 anos que a gente está nessa, né? E um esporte que nos levou a um novo curso de graduação, né, que ambos cursaram educação física. Isso, né? Alan originalmente é administrador e eu sou formada em letras, trabalho na universidade, né? Mas a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente acabou fazendo o curso. Hoje a gente tem uma assessoria, né, tanto de corrida como de triatlo. Hoje nós temos 30 triatletas dentro de Campina Grande. Nossa! É um percentual bem expressivo. Bem, para quem não tem mar, como a gente não tem, né? Manter o triatleta em Campina não é fácil. Porque a prova do triatlon, a da natação, é no mar. Isso. Né? É no Se mar. Treina na piscina também. A gente treina em piscina, né? Ainda mais tem a dificuldade que os alunos têm de encontrar piscina. Tem gente que tem em condomínio, quem não tem vai atrás de clube. Sim. Né? E tem lá suas dificuldades, e às vezes um vai para casa do outro e treina, enfim, mas não é fácil, não. Mas é importante ouvir esse teu histórico, porque eu acho que dá para as pessoas entenderem que o esporte, ele é um lugar democrático, né? Isso. Claro, que exige responsabilidade, exige muito treino, disciplina, exige tempo também, né? Porque é nesse assunto que eu vou entrar agora, eu acho extremamente importante. Nós estamos vivendo um verdadeiro boom, né? Dos esportes de endurance, a corrida virou uma moda, todo mundo hoje quer praticar a corrida, e que bom que as pessoas estão procurando se cuidar. Mas aí entra outra esfera que me preocupa também. Eu sou eu tô tentando começar a corrida amadora também, corro vez ou outra. Você disse que eu pedalo também vez ou outra, mas sou extremamente amadora. E sempre incorri nesse meu medo, receio de começar de maneira mais intensa, sem uma estrutura. Faz sentido esse meu medo? Faz. Total. Por quê? Total. Primeiro porque o seu corpo não está adaptado àquilo. Sim. Né? Então, é um exercício, é um movimento completamente novo, vamos dizer assim. Né? E se você começar, né, naquela agonia com que a maioria, né, começa. Porque eu quero chegar, quero fazer... Quer ter resultado rápido. Isso. E outra, aquela coisa da rede social, que eu quero mostrar que eu faço, né, que fulano faz, eu quero fazer também, e isso está acabando com o povo. Né? Então, o que se aconselha, né, como profissional de educação física, né, que nós somos, é o quê? É começar aos pouquinhos, né, que é uma carga que vai aumentando progressivamente, até por questão de lesão. Exatamente. Né? Quando comecei... Eu me lesionei também. Quando eu comecei, eu tinha muita canelite. Eu sentia muita dor. Chegou a um ponto de eu ter uma fratura por estresse. Nossa. Porque eu insisti. Insistindo, né? Insisti. Né? Então, fez errado, a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, né, é melhor começar aos poucos para você ter uma vida maior, uma sobrevida maior no esporte. Você toca num ponto fundamental, que é a coisa da divulgação daquilo que se faz, né? Isso. Muita gente porque tenta... o povo quer fazer para mostrar que tenta faz. Performar para mostrar que está performando, Exatamente.
é um risco, digamos assim, psicológico também, né? Porque Também. tá todo mundo muito envolvido nesse processo. Também. E às vezes, como você provavelmente não vai conseguir, né? Essa Aí vem a performance. frustração. Isso, aí vem a frustração. E desiste. Não é melhor começar aos poucos? E você ir vendo aos pouquinhos sua evolução até você chegar àquele ponto. Engraçado que quando eu comecei a correr, tinha gente que dizia para mim, olha, você só vai correr bem daqui a 10 anos. Ou seja, te colocava essa pilha. Era. Não, assim, que você fosse tranquilo, porque correr bem Então mesmo... essa pessoa estava... Estava certa, não era estava errada, prudência, não. né? Isso. Entendi. E eu senti isso. Eu vim correr, dar um salto maior. Assim, eu particularmente, Milena, eu dei um salto maior na corrida depois de quase 10 anos de treino. Mas é 10 anos de treino que não é aquele treino de final de semana. É treino certinho, do jeito que o treinador passa. Planilha. Isso. Começo ao fim. Começo ao fim. Milena, eu sinto, e claro, claramente, para estar no nível que você está hoje, você realmente ama o que você faz. Sim. Eu acredito que existe uma identificação de muita proximidade com os esportes que você pratica. Mas até atingir essa maturidade de você entender os seus limites, de entender como o seu corpo responde a determinados estímulos, isso leva tempo também? Leva. Você levou tempo para amadurecer as ideias? Sim, com certeza. Principalmente para quem pratica triatlo, que envolve 3 modalidades, né? A gente tende, no começo, a estourar naquela modalidade que a gente se dá melhor. E o teu caso, qual é? Eu me dou melhor na bicicleta, no pedal, né? Então, eu nadava razoável, pedalava muito bem e, para correr, era um Deus nos acuda. É mesmo? Porque era o que sobrasse. Porque eu fazia muita força para pedalar e, na hora da corrida... Não na saía. prova, a corrida é a última. É né? a última. É nessa sequência, né? Natação, ciclismo e corrida. Nossa. E eu sempre pedalava muito bem, saía bem atrás na natação, pedalava muito bem, recuperava muitas posições, perdia todas na corrida. Então, até eu atingir um nível de maturidade que eu entenda que eu tenho que ter um nível razoável nas 3 modalidades para eu não quebrar em nenhuma, demorou. Imagina. Demorou e eu apanhei um bocado. Demora muito. Várias vezes, eu fazia, vou pegar, todo mundo no pedal, vou pegar. Pegava uma por uma. Quando chegava na corrida, eu via uma por uma passar. Ai, Jesus. E para Eu lidar voltava a estaca zero. com essa frustração? Na realidade, eu tinha noção dos meus limites. Eu sabia que eu não corria bem. Lembra que eu disse que eu passei 10 anos para correr bem? Lembro. Então, pronto. Agora... Hoje eu consigo fazer um pedal consistente e correr bem. E correr bem? É. Após mais de 10 anos? 12 anos. 12 anos. Ou seja, é todo um processo. É um processo, e é longo e lento. E isso a gente deixa bem claro aos nossos alunos. Então, tem uma figurinha de WhatsApp de Alan, com Alan falando, paciência, né? Porque é isso, triatlo e a própria corrida é paciência. Exatamente. Porque leva tempo. Exatamente. Não é do dia para a noite. E é uma É preocupação. um atleta ou outro que tem um dom e que é muito difícil. E aí, realmente, assim, não dá para contar com essa coisa do talento, né? Não. Nem todo mundo vai ter o mesmo desempenho. São raríssimos. São raríssimos. Então, é bom ouvir, assim, uma pessoa que tem a propriedade para falar, que passou pelos processos, que vive o processo diariamente. Eu acompanho sua rede social e vejo que os treinos são cada vez mais constantes, né? São. Eu esse final de semana, vi que você também foi correr na maratona e que viajou. Na verdade, a gente não correu. Vocês foram viajando de bicicleta, pedalando. Porque como a gente tá para fazer o Ironman, né? Eu acredito que você vai chegar nesse ponto. Sim, com certeza. Então, a gente tá com volumes bem altos, né? Tanto de ciclismo. A natação é mais tranquilo, porque, de qualquer maneira, é um percentual bem menor da prova. Mas de corrida e de ciclismo está bem alto. Bem alto mesmo. E essa semana, especificamente, que a gente está agora, está uma semana mais leve, e as 3 próximas são as semanas chaves para a prova. Então, vai pipocar o volume. Eu imagino. Né? Vai pipocar mesmo. 3 horas de corrida, 5 horas de pedal, vai subir bastante. Mas aí como a gente tem a assessoria, que foi que a gente fez, a gente precisava ir para a Maratona de João Pessoa, porque a gente estava com mais de 20 atletas inscritos. Vocês foram acompanhando os atletas. A gente foi acompanhar isso. Aí o que a gente fez? A gente aproveitou a ida daqui para João Pessoa para ir pedalando e fazer a corrida, que a gente tinha 4 horas e meia de pedal
e tinha mais 1 hora de corrida. Então, a gente saiu de Campinas, 5 horas, foi até o Planalto, e ficou ali, ainda deu mais de uma volta ali no Planalto, naquele circuito mais plano ali do Planalto. Deu 150 quilômetros, entre 145 e 150 quilômetros, depois ainda correu 1 hora. A gente chegou em João Pessoa quase meio-dia. É um altíssimo volume, assim. Quando você fala em Ironman, para mim, né, que, enfim, que não sou atleta nem amador ainda, não cheguei nem a esse ponto, é um volume muito grande de esforço, de treino, e se chega a um limite do corpo, né? É por isso que eu acho que é uma discussão extremamente importante e válida para todo mundo, porque a gente vive esse boom que eu citei agora, Milena está alertando aqui para as pessoas que começam sem instrução, ou então são aquelas pessoas que acabam sendo vítimas das falsas instruções dos famosos coaches da internet. E tem, viu? E tem muito. E tem até o chat GPT. Exatamente. Consultei o chat fez meu treino. Há consequências disso. Com certeza. Com certeza. Você não tem aquele feedback com a pessoa que está ali, que vive aquilo. Porque Alain prescreve todos os treinos. Sim. Né? E inclusive os meus. Os meus e os dele. Ele é seu treinador também. É o meu treinador. Então, aqueles treinos que ele passa para mim, ele faz também. Então, muitas vezes, antes de passar para os alunos, a gente faz. Vocês já vivem antes do processo. A gente sabe, né, até onde a gente pode passar para o aluno. Ele conhece todos os alunos particularmente. Ele sabe quem é quem pode. Tem um ciclo de meia maratona, tem 20 atletas, são 20 pessoas diferentes. Então, muitas vezes, são planilhas diferentes. Vai de acordo com a vida pessoal de cada um, com o trabalho, com os horários e com a capacidade mesmo. Que não é todo mundo, não é porque tem 20 atletas na meia maratona que os 20 vão fazer do mesmo jeito. Sim. Que os 20 têm a mesma capacidade. Né? Então, mulher tem as fases hormonais. Total. Né? É bem diferente, né? Tudo isso tem que ser pensado. E nisso ele faz tudo bem certinho. As meninas dizem, Alain, essa semana eu tô assim, eu tô no período pré-menstrual, então tal. Conversa, faça isso, faça assim, faça assado. Então, essa troca com o treinador é diferente. Então, é praticar com responsabilidade. Isso, né? exatamente. Esse é o alerta principal. Eu acho que é uma pergunta que quem está nos assistindo, acompanhando, tem a fazer, principalmente para quem não começou ainda, que admira, que acha que talvez tenha um potencial para começar a praticar um esporte, ou talvez começar a praticar esportes para chegar num triatlon. Todo mundo é capaz, se esforçando, com o treino correto, ou há pessoas que realmente estão fadadas a não conseguir praticar o esporte? Faz. Fazer faz. Todo mundo tem condição de fazer. Eu comecei como você me conheceu. Cheinha, gordinha, né? Sedentária, porque na época eu estava sedentária. Mas eu cheguei onde eu cheguei hoje. Sim. Mas tem que ter paciência. Não é do dia para a noite. O problema é esse, que o pessoal quer começar hoje para amanhã estar correndo a meia maratona. Eu conheço gente de começar hoje, com 6 meses, está querendo correr a meia maratona e antes dos 6 meses está com uma lesão tão severa que parou de correr. Você está entendendo? Sim, perfeitamente. Né? Está com uma lesão tão grande que não tem o que fazer. É um alerta importantíssimo. Vamos para um breve intervalinho, Milena. Na volta, inclusive, vamos falar da história do Ironman, né? Ela chegou no triatlo, mas o Ironman já é outro nível. É outro nível. É outra coisa, enfim. Acho que o percentual de pessoas que praticam e conseguem ter efetividade no Ironman é muito pequeno. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na volta do nosso Hoje Pode. Fica por aí. De volta, falei que o intervalo era rapidinho, estamos retornando com a nossa conversa, uma conversa bem diferente hoje das nossas propostas anteriores, né? Uma pessoa que tem muita experiência no que faz, ela tem propriedade para falar sobre isso, e é um momento que pede esse tipo de discussão, né? Esporte, prática esportiva, cuidados com a vida fitness, a famosa vida fitness, só que com responsabilidade. Passou da hora da gente abrir essa conversa, abrir o jogo, e eu estou aqui com Milena Meira, ela é professora, ela é atleta e tem muito para acrescentar. No primeiro bloco nós falávamos sobre isso, né? Do começo da história dela, das práticas com muita responsabilidade, e ela assim tem feito. E o trabalho que ela tem feito nas redes sociais também tem rendido bastante, rendido frutos nesse sentido, porque eu percebo que há
é uma tentativa muito firme de mostrar que o esporte ele precisa também de um cuidado, né? A prática não pode ser de qualquer forma. Então, Milena, já retornando, nós falávamos no bloco anterior sobre o Ironman. Você partiu para o triatlo, só que o Ironman é outro nível, né? Isso. Exige talvez outras renúncias ou uma dedicação muito maior. Como é que aconteceu essa virada de chave do triatlon, que já para mim já é muito difícil? Chegar a ser um triatleta já é um processo que exige muito do corpo, da mente, mas essa virada de chave para o Ironman? A virada veio quando eu vi meu esposo fazer o primeiro. Tudo, quando você vê, você se encanta. Sim. Né? Então, quando eu entrei para o triatlo em 2014, em maio de 2014, ele fez o primeiro Ironman. Né? Então, eu acompanhei, estive lá de perto. Claro que eu estava começando, tinha feito uma prova curta, né? E nem passava pela minha cabeça fazer tão cedo, mas ficou à vontade, né? De um dia chegar a fazer isso. E eu fui aumentando aos poucos, que é o que a gente sempre preza, né? E que a gente diz aos nossos alunos, né? Vão aumentando aos poucos as distâncias, né? Porque tem as distâncias menores, que a gente considera menores, que são a distância sprint. Não sei se você conhece as distâncias, Sim. né? 750, 20 de pedal e 5 de corrida. Aí tem o dobro dessa, que é o olímpico, então são as distâncias menores. Sim. Daí para frente tem o 70.3, que chama de meio Ironman, Sim. né? Que é 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Nossa. E o Ironman, que é o dobro disso aí, 3.800, 180 e 42. Ou seja, ainda corre uma maratona para Corre fechar. a maratona para fechar. Depois de pedalar 180 quilômetros. Né? Nossa Senhora. Natação, pedal, então assim, é muita exigência pro corpo. E muita, né? Então eu pensava em fazer, mas não tinha pretensão de fazer tão cedo. Então eu comecei com o sprint, passei para o olímpico, depois do olímpico fiz o meio Ironman, que seria essa distância que a gente chama de longa distância. Sim. E depois passei para o Ironman, 2 anos, pouco mais de 2 anos depois que eu comecei no triatlo. Né? Então, eu comecei em 2014 e fiz o primeiro Ironman no final de 2016, em Fortaleza. Né? Foi uma prova, assim, bem difícil por causa das condições climáticas, principalmente. Né? Fortaleza muito quente. Demais. Né? Muito quente mesmo, muito vento, que também atrapalha muito para pedalar. E mar muito complicado também. Né? Foi uma prova super difícil, né? Que eu fiz... assim, 14 horas e tanto, né? Que a gente tem um limite para fazer, a gente tem 17 horas para cumprir a prova. Ainda tem esse tempo limite? Tem um tempo limite. Nossa Senhora. Tem 17 horas para fazer a prova, eu fiz 14h50. Né? E fiz, depois que eu fiz o primeiro, a Alan já tinha feito 4. Né? Quando eu fiz o primeiro, ele já estava fazendo o quarto. Já tinha experiência. Já tinha, né? Em Fortaleza mesmo, ele fez 3. E eu fiz só o último. Depois desse que eu fiz, Fortaleza fechou. O Ironman, o grande, né, o full, que a gente chama, porque tinha pouquíssimas inscrições. Eram pouquíssimos atletas que procuravam. Porque era muito difícil. Um era grupo muito duro. seleto, assim. Não é todo mundo que e se dedica lá a esse que ponto. era mais. Porque era muito dura a prova. Muito dura mesmo. Era considerado um dos mais difíceis do mundo, pelas condições. Chegava a esse nível de dificuldade. Chegava. Então, quem fazia, dizia, é um dos mais difíceis do mundo. Né? E de lá para cá, a gente, depois desse, de 2016, a gente deu uma baixa, voltou para as provas curtas. Né? Porque, como você questionou, exige demais da gente. Exige muito tempo. A gente tinha filhos pequenos. Né? A mais nova tinha 4 anos. Né? Então, a gente tinha filhos pequenos, a gente tinha outras demandas, tinha outras necessidades, né? Precisava fazer outras coisas. Então, a gente resolveu voltar para as provas curtas, né? Para dar conta do que a gente tinha para fazer. É fácil quando você tem um que faz e o outro está em casa tomando conta. Exatamente. Mas lá são os dois juntos. Isso. E Ironman, a gente sempre diz a quem quer que vá fazer. Ironman precisa não só do seu treino, da sua dedicação, mas você precisa de um apoio, de uma rede que lhe apoie. Eu imagino. Então, se a família não tiver de acordo, não funciona. Não funciona. Porque exige muito tempo, né? Muito, você se dedica muito àquilo. Muito tempo. Nesse ciclo que a gente fez em 2016, eu lembro que tinha domingo, que a gente saía para treinar às 6 da manhã, chegava às 4 da tarde. Nossa, o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Que era dia de simulado, a gente nadava, depois pedalava, depois corria, era até 4 horas da tarde. E meus filhos, quem ia ficar? Exatamente. Né? Então, eu tinha uma mais velha, que já tinha mais de 12 anos,
Mas tinha questão de resolver comida, né? Se precisasse de alguma coisa. Os detalhes da vida, né? Isso, exato. E nessa hora eu tinha minha mãe que dava essa força, dava esse apoio. Como ela está dando hoje para esse ciclo, como ela deu no de 2024 que a gente fez, né? Porque só a gente não faz. Não faz. Além do treinador, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, a gente tem que ter um apoio familiar, senão não funciona. Ou seja, é uma dedicação total. Total. Completa. Isso. E lá em casa somos os dois, é pior ainda. Eu imagino. Com Pior certeza, ainda. sem dúvida. A gente acorda às 3h30 da manhã todos os dias. Diariamente. Todos os É dias. o horário de vocês. É o horário. É o horário. O mais tarde que a gente consegue acordar, dependendo do treino, é 3h45. Né? E tem dia, por exemplo, dia de longo de corrida, que a gente tem feito nas terças-feiras. A gente começa a correr às 4h. Então, eu preciso de 1h30 antes. Eu acordo 2h30. Para se preparar. É, isso. Todo um processo. Todo o processo que tem, de alimentação, enfim, tudo. Acordo às 2h30. O longo de vocês, qual a distância que vocês estão correndo nos treinos hoje? De corrida, essa semana deu uma reduzida, foi o que a gente fez ontem, porque nossos treinos são por tempo, não são por distância. Sim. Mas assim, vou dizer o que eu faço, né? Ontem era 1h30, o meu deu 16 quilômetros. Né? Então, ontem foi um treino curto. E foi curto? Foi curto. Né? Semana passada deu 25 na terça-feira. Mais do que uma meia maratona, num treino. Num treino. Né? A gente até está tirando onda, porque somos eu, Alain e mais 2 atletas que estão com a gente para fazer essa prova. E a gente faz... Quantas meia maratona a gente vai fazer daqui para lá? Né? Toda semana tem uma. Realmente. Né? E a gente fica nessa brincadeira e tal, mas quando você para pensar direitinho, aí tem outros atletas que estavam na meia maratona esse final de semana e faziam, vocês estão correndo no treino, o que a gente vai fazer na prova. Pois é. Pois é. Né? Mas, enfim, mas os volumes daqui, da semana que vem para frente, vão dar uma subida grande, né? E a gente vai chegar a fazer longo de 3 horas de corrida, deve dar aí 30 e poucos quilômetros. De pedal, é um volume muito alto. De pedal vai chegar, se eu não me engano, às 5 horas ou às 5h30, vai chegar a quase os 180. Nossa, é um volume, enfim, fora do comum, da razoabilidade. Por isso que eu digo que isso é um percentual muito pequeno de pessoas que conseguem chegar. Não só pelo nível de resistência, mas eu acho que por tudo que você citou agora, né? Isso. Vários porque fatores, não disciplina, não é só... fatores externos, né? E a gente tem que lembrar que a gente é amador. Se a gente é amador, a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem filho. Essa semana eu estava conversando no grupo da assessoria e falando justamente sobre o Ironman, porque meus filhos vão e tem outras famílias que vão e já está todo mundo naquela ansiedade e tal. E eu dizendo, o difícil do Ironman não é chegar lá e fazer a prova. Né? Não é fazer o ciclo certinho, chegar lá e fazer a prova. Não é o difícil, não é isso. O difícil é você conciliar o ciclo com o seu trabalho, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. São inúmeras. É complexo, né? É muito complexo. Por exemplo, o profissional, ele treina, volta para casa, come, dorme, volta, faz o segundo treino, que normalmente a gente tem 2 treinos por dia, volta, faz outro treino, volta para casa, come e dorme. O profissional ele vive do esporte, vive disso. Né? A gente, eu vou dizer por mim, Milena, eu vou para o treino, volto, tomo banho, ajeito o café, depois lavo os pratos, depois faço o almoço. No meio aí, eu tenho que encaixar o outro treino. Aí tem filho, leva para a escola, pega na escola. Graças a Deus tem um marido que ajuda. Mas aí, à noite eu trabalho, que eu trabalho à noite. Né? Enfim, é um ciclo, né, bem diferente daquele do profissional. Totalmente. Então, se você não gosta, você não aguenta, não. Não aguenta. Não aguenta. Mas com certeza eu não aguento. Não aguento. Você falando já me deu uma canseira. Né? Porque e isso é de domingo a domingo, viu? Não tem um diazinho de folga na semana. Não. Todos o dia os que a dias. gente teve de folga, esse final de semana, foi domingo. 2 horas da manhã a gente acordou, 3 horas a gente estava na tenda na Maratona de João Pessoa. Para acompanhar os atletas de vocês. Que ainda por cima tem um grupo de atletas que depende de vocês. Da gente. Exato. Nossa senhora, eu vou pedir pro Caio colocar aqui umas fotos, umas imagens da Milena, né? Praticando os esportes, ela como ciclista. Isso aí foi... os filhos aí atrás. Ali foi Florianópolis. A torcida, né? Isso aí foi Florianópolis 2024, foi. Perfeito. Aí em João Pessoa. Esposa, a filha. Minha filha que é nutricionista, é nossa nutricionista. Conheço, Natália, né? Nossa Conheço nutricionista. demais.
Essa aí foi a última prova que eu fiz agora, foi em Maceió. E esse foi o primeiro Ironman. Nossa. Aí, em 2023, nessa prova aí, em Maceió, essa daí, eu fiquei, ainda consegui. Né? Conseguiu o pódio? Consegui. Nossa, né? menina. Que era uma coisa que eu não imaginava Incrível, nunca. incrível, incrível. Não imaginava nunca, né? Um pódio em Ironman era É um sonho, né? Pra quem... Pra mim, nem sonho. Não vou mentir pra tu, Sério? não. Sério? Com não toda imaginava nunca. Com toda a dedicação, Nunca, com tudo. nunca. E foi uma surpresa grande, porque a largada do Ironman não é todo mundo junto. É por ondas. Então, você tem vamos dizer, de X horas, você tem de 6 até 6h40 para largar. Larga de 8 em 8, que é justamente para não tumultuar. Quando a Alan fez o primeiro Ironman, Nossa Senhora. largavam 2.500 atletas de uma vez. Loucura, assim, total, um caos. É um caos. Saía gente machucada, sangrando, claro, das com porradas certeza. que levava, né? É. E de um tempo para cá, eles começaram a fazer essa largada por ondas. Então, de 8 em 8, de 5 em 5, enfim, depende do local, eles dão um tempo e vai largando, né? Uhum. E quando eu terminei essa prova de Maceió, eu não sabia a colocação que eu tinha ficado. Porque você só sabe depois, porque cada tempo é computado individualmente. Claro. Você não tem aquela chegada de... Chegou primeiro, chegou segundo. Não. Né? Então, teve gente que chegou na minha frente e fez um tempo pior do que o meu. No meio, só que largou antes. Largou antes. Entendeu? Então, aí não sabia. Eu não sabia Então, ou seja, colocação. contabiliza de forma muito justa, né? De acordo com o tempo de cada um. Cada um foi o seu tempo. Compreendi. Né? Então, compreendi. eu larguei e terminei tal hora, então meu tempo é aquele ali. E quando eu vim ver o resultado, foi por acaso, que a gente estava vendo o resultado de um outro atleta nosso. E a surpresa? Eu chorei de me acabar. Mas Porque eu não com imaginava certeza. nunca. O pódio de Ironman é até o 5º lugar. Uma vitória, assim, sem precedentes. Não, essa foi, acho que foi a maior conquista que eu tive. Na vida. Foi. Eu imagino. Na vida esportiva não teve igual. Não teve igual. Eu não imaginava nunca chegar nesse nível. Né? E foi um dia assim, bem que marcou muito. Muito mesmo. Imagino. E a família sempre ali, eu percebi nas imagens, sempre de perto, torcendo e participando também, Isso. Né? A Alan sempre faz comigo, né? Sim, a gente sempre se inscreve nas provas juntos. E agora a mais velha entrou também. Né? Acabou de fazer a primeira prova dela agora em Maceió, há 2 semanas atrás. Né? Tá super satisfeita. Não sabia andar de bicicleta, aprendeu agora. Foi mesmo? Foi. E já participou do triatlo? Já participou, tá super satisfeita, encantadíssima. Incrível, incrível. E é nossa nutricionista. Que legal, a família toda envolvida, né? Toda. Isso é muito importante também nesse processo. Os outros dois também gostam muito de esporte, do meio é marombeiro. Que legal. E a mais nova joga vôlei, né? Mas todos envolvidos em esporte, e graças a Deus todos seguem dieta, enfim, lá em casa é todo mundo... A influência é muito importante também, as referências, certeza, né, que se tem. Milene, falando em referências, recentemente a gente viu, né, enfim, uma atleta influenciadora também que acabou perdendo a vida numa prova de Ironman, e aí voltou-se a discutir os perigos do esporte endurance também, os limites que devem ser seguidos e respeitados. E aí, claro, eu tenho que tocar nesse assunto, porque você, com a experiência que você tem, né, sabe muito bem dos riscos, né, que atletas desse nível correm também. Como é que faz para ter esse equilíbrio? Porque, como há uma exigência muito alta do corpo, é preciso, na contrapartida, cuidar também, né? Com certeza. Médico tem que estar ali o tempo todo. Tem. E isso é algo que a gente, enquanto assessoria, a gente praticamente exige. Exames cardiológicos, exames de sangue, anualmente. Anualmente, a gente exige. Para não ser pego de surpresa, Exatamente. Né? A gente sabe que a gente está sujeito. Sim. Qualquer um está sujeito. Às vezes a gente nem sabe que tem alguma coisa. Verdade. Né? E acontece do nada, enfim, uma fatalidade. Uhum. Mas a gente tem como se cuidar nesse sentido. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também faz todo ano. Né? Nós... Check-up geral. Geral. Assim. Todo ano a gente faz. Cardiológico, faz os exames de sangue, enfim, tudo que a gente precisa fazer e que a gente quer que nosso aluno faça, a gente também faz. Né? Então, e fazer tudo certinho. Né? Porque a gente sem sabe... pular nenhuma etapa. Isso, além de não pular a etapa, é não entrar nessa de substâncias, né? Que a gente sabe, a gente conversa muito com o nosso cardiologista e ele diz, vocês não têm noção da quantidade de gente que chega aqui
com as taxas completamente alteradas, porque estão tomando hormônio, porque quer performance e tal. Virou uma loucura isso. Virou uma loucura. Imagina. E a gente não tem noção da quantidade. Vocês não têm noção da quantidade de gente que chega aqui com níveis altíssimos, né? Os hormônios tudo bagunçado, os exames todos alterados. Vocês não têm noção. Ou seja, por fora no shape, às vezes até com uma performance satisfatória no esporte. Isso. Mas por dentro, Só Deus, né? tudo bagunçado. E já vários casos que acontecem, né, de atletas que morrem, que têm infarto, que têm AVC, que têm não sei o quê. E a gente sabe que toma. E são muitos casos, né? Muitos. Muitos. Então, o alerta, principalmente vocês que trabalham como profissionais de educação física, é muito A gente direto é completamente nesse contra. 100% contra. Completamente. A não ser que seja indicação médica. Que Porque aí eu já é sei outra que eu vou história, chegar na né? menopausa É outra e vou história. precisar. Uma reposição hormonal. Isso, é né? outra história. Mas estão fazendo por brincadeira. Estão fazendo por brincadeira para melhorar o pace, mulher. Sem Tá necessidade entendendo? alguma. Sem necessidade. Aquilo deixou de ser saúde. O problema é que o esporte deixou de ser saúde. Ele passou a ser a sua imagem na rede social. Tu tá entendendo? É como se fosse um passe social, né? Isso. A gente conversa muito isso lá em casa, sabe? Muito mesmo. Porque a gente tem uma nutricionista em casa. Claro. Né? Que é nutricionista da maioria dos nossos atletas. Que também é contra, que está lá prescrevendo. Tenha cuidado, tal, né? A alimentação consegue mudar a sua vida. Você consegue melhorar seu corpo com a alimentação. Eu nunca tomei absolutamente nada. E não precisa tomar nada. Meu corpo hoje é outro, mas faz quanto tempo? Para mim que as pessoas não querem esperar, né? Isso. O resultado natural. Querem o resultado amanhã. Tu tá entendendo? Eu quero perder peso até amanhã. Para mostrar a todo mundo que eu perdi peso. O mostrar hoje, virar... você hoje é uma vitrine. A satisfação social, né? Isso. O que eu tenho que mostrar, o que eu tenho que provar para as pessoas. Às vezes não é provar para mim, é provar para o outro. Não, é para o outro. É para o outro. E o esporte não é isso. Não. Para mim, não. Para mim, não. A gente sempre diz lá em casa que o esporte para a gente é estilo de vida. Eu quero levar isso até... Eu vejo mulher fazendo aí Ironman com 80 anos. Acho incrível, incrível. Eu quero levar até onde eu puder. E a única coisa que eu peço é a saúde. Peço a Deus a saúde para continuar fazendo o que eu gosto. Porque eu faço porque eu gosto. E pedir a Deus e realmente valorizar esse processo, Exatamente. né? Fazer realmente por onde a saúde ser um processo fluido, Exatamente. né? E eu tento fazer tudo do jeito que tem que fazer. Se tem que pesar a comida, eu peso a comida. Se o treino tem que ser desse jeito, eu tento fazer desse jeito. Sabe? Para não... É tanto que depois que eu comecei a fazer... Lembra que eu falei que eu tive uma lesão? Sim. Que eu tive uma fratura e tal? Sim. Porque eu teimei. Eu errei. Mas aprendeu com isso. Aprendi. Né? A gente apanha, mais uma hora a gente aprende. Né? Então, eu procuro fazer tudo certinho. Né? A gente indica, dá as dicas e conversa com os alunos para seguir a mesma linha. Claro, nem todo mundo escuta. Né? É opcional isso, né? Exato. Né? Mas eu quero permanecer por muito tempo. Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero mostrar em rede social, é porque eu gosto. E eu vou dizer uma coisa a tu. Para se acordar 3h30 da manhã, todo santo dia, tem que gostar. Mas com certeza, Milena. Porque tem dia que eu levanto à força. Não vou mentir para você. Eu ia perguntar isso. Por mais que se goste, mas tem dia que dá um cansaço, não dá? Tem dia que vai treinar assim, sem muito estímulo. Tem. E às vezes é o treino que rende melhor. Acontece. É vida real. Acontece. Mas que tem dia que dá vontade de ficar na cama, tem. Tem dia que a gente precisa levantar na chuva. Mas vai levanta. correr na chuva, tem que ir. Independente do tempo, independente das circunstâncias. Independente. Qual o segredo para essa disciplina? Porque não é todo mundo que consegue naturalmente. Tem pessoas que já têm um talento para ser disciplinadas, né? Enfim, eu acho isso incrível, mas qual é o segredo para chegar a esse nível de... Eu acho que primeiro você tem que gostar do que faz. Porque tu imagina o que é você levantar 3h da manhã todo dia para ir correr se você detesta correr. Não dá. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Vai chegar um momento que vai travar. Porque às vezes você vai pela moda, né? Tem tanta gente fazendo, aí eu vou também, é muito massa, tal, vai tirar foto, tá aí cheio de fotógrafo na cidade tirando as fotos. É verdade. Vou postar, tá. Mas se você não gosta, você não aguenta muito tempo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é gostar. Sim. E depois
a gente costuma dizer que o esporte é como um hábito de higiene pessoal. Do mesmo jeito que eu escovo os dentes, do mesmo jeito que eu tomo banho. Então, tudo isso é um hábito de higiene pessoal. O esporte, para mim, é a mesma coisa. Incrível. No dia que eu não faço, é como se eu não tivesse escovado os dentes. Não vou esquecer isso. É um hábito de higiene pessoal. Então, se eu escovo os dentes todo dia, se eu tomo banho todo dia, eu tenho que fazer o meu esporte todo dia. A não ser que realmente não tenha na planilha. Porque uma vez perida, ele deixa um offzinho ali pra gente descansar. Um pouquinho, porque merece também, né? Mas seguindo direitinho o que tá lá. Milena, que conversa rica. Eu digo porque eu sempre admirei muito o seu trabalho, admiro muito o que você faz, admiro a sua garra, a sua determinação. Eu acho surreal, acho incrível, porque eu falo muito pela minha rotina, né? Eu não consegui encaixar ainda essa disciplina e eu quero muito isso, mas é um processo, leva tempo. E ouvir pessoas, né, que de alguma forma são inspiração nesse aspecto é muito bom. Eu tenho certeza que quem está assistindo, acompanhando em casa, já parou para refletir sobre alguns aspectos. É muito importante isso. Não dá para começar de todo jeito, não dá para seguir de todo jeito. Tem que ter instrução, tem que ouvir as pessoas certas, do jeito certo, e encarar o processo com a realidade que ele propõe, né? Isso, e lembrar outra coisa, sabe? Que tempo é prioridade. Então, qual a prioridade? Primeiro, a minha saúde. Se eu não estou bem, eu não faço nada que preste. Sabe aquela história de que quando você está no avião, se tiver uma despressurização na cabine, a primeira máscara que você bota é em você e depois no seu filho? Se você não está bem, como é que você vai fazer bem ao outro? Então, se você não está bem de saúde, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido? Como? Tu está entendendo? Então, o primeiro tem que estar bem. Então, a primeira coisa, eu. É engraçado que essas horas a gente tem que ser egoísta. É verdade demais. Tem que ser egoísta, não, né? Assim, porque só pensa em você. Não, não é? Pelo contrário. Eu preciso fazer por mim para poder fazer pelo outro. Com certeza. Né? Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir fazer, né, trabalhar nas outras esferas da minha vida. Tu está entendendo? Com toda certeza. Então, minha mãe sempre disse, tempo é prioridade. Eu nunca esqueci, quando eu comecei a caminhar, que uma nutricionista, na época, disse, você vai fazer algum exercício físico? Eu disse, não tenho tempo. Na época, eu trabalhava em colégio. Não tenho tempo. Aí ela disse, e você faz o que no final de semana? Aí eu parei e disse, nada. Comece fazendo exercício sábado e domingo. No instante, apareceu tempo a semana todinha. Então, eu caminhava de domingo a domingo. Incrível, incrível. E que orgulho de ver uma mulher nesse lugar também, né? Porque as mulheres enfrentam mais outras difícil pra dificuldades, gente, né? é. São mais dificuldades, enfim. Muitos fatores. Milena, obrigada por Eu estar que aqui. agradeço. Obrigada por ceder um pouco do seu tempo, desse seu cronograma diário, que é muito extenso, é muito intenso. E obrigada também por ser uma inspiração, porque o fato de você estar aqui, com certeza, acaba gerando informação importante, salvando a vida de muita gente também. Às vezes, certos insights, certos alertas são fundamentais para as viradas de chave, né? Para algumas pessoas. Obrigada, viu? Muito orgulho. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, né, e por poder ajudar. Porque isso eu acho que é o maior objetivo da gente sempre, é ajudar e colaborar. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você é uma inspiração. Obrigada a você que está em casa também nos acompanhando. É sempre uma discussão muito importante aqui. Essa bancada rende bastante, viu? Muito obrigada a você também que nos acompanhou e que compartilhou e segue compartilhando nosso conteúdo. Aproveita para nos seguir nas redes sociais, rede.ita no Instagram. E também para seguir nosso perfil específico dos cortes aqui do Hoje Pode, tá? Lá no Itacast também no Instagram. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.